Em todo relacionamento, nós chegamos em uma hora muito difícil. É quando a gente descobre que o outro não pode nos dar 100%. E por causa disso é que eu vou te ensinar hoje um princípio ensinado por Jesus, chamado a sabedoria do desconto. Em Lucas 16, Jesus conta a história de um mordomo chamado de mordomo infiel. É intrigante a história desse mordomo. Esse administrador, ele foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Ele sabe que vai ser demitido. Olha só o que ele faz. Ele sabe que não vai sobreviver ao julgamento quando ele comparecer perante o Senhor. Quando ele apresentar os livros de contabilidade, ele vai perceber que ele está reprovado. Olha só a esperteza que esse mordomo tem. Ele começa a chamar os devedores e pergunta: quanto que o senhor deve? Ele diz: eu devo 100 medidas de trigo. Ele diz: coloca aí 80. Chama o outro: quanto que o senhor deve? Eu devo 100 de azeite. Coloca aí 50. Olha o que a história conta. Diz que o Senhor elogiou aquele homem, aquele mordomo, não por causa da fraude, mas por causa da inteligência dele. E no que consiste essa inteligência? Consiste em dar desconto para aqueles que te devem. E por causa disso, esse homem foi elogiado perante o seu Senhor. O que é que a gente aprende com essa história? É que nós, por melhor que a gente conseguir ser, nós nunca vamos ter a nossa matemática, a nossa contabilidade perfeita perante o Senhor. Quando nós comparecermos perante o Senhor, nós vamos ser achados em falta em muitas questões. Então veja, quando nós formos julgados pelo crivo da lei de Deus, o quanto de dívida nós teremos lá, quantas matemáticas não vão fechar, quantas contas não vão fechar e nós vamos estar reprovados. Qual é o problema? O problema é que nós somos reprovados, mas nós queremos que os outros sejam perfeitos. Nós não oferecemos perfeição, mas nós queremos que os outros nos ofereçam perfeição. O que Jesus está dizendo é que isso não faz sentido. Se eu preciso de graça para ser aceito perante o Senhor, implica que eu deveria ter um coração sensível para também estender graça. Se eu digo que sou alcançado pela graça de Deus, mas eu não estendo graça para o outro, implica dizer que eu não fui alcançado pela graça. Porque o que a Bíblia diz é: o que de graça recebeste, de graça dai. Então, se eu não aprender na vida a usar a calculadora da graça, que sempre oferecerá descontos, eu não vou ser aprovado perante o Senhor, porque a conta da minha contabilidade não fecha. Eu sempre vou ser achado em dívida, eu sempre serei um mordomo infiel. Então, a lógica do Evangelho é clara: quem vive pela graça precisa dispensar graça sobre os outros. Vamos pensar nisso no ambiente do casamento. Se você sabe que não tem tudo para dar, qual é a decisão que eu preciso tomar? Dê tudo que você tem. Então, se hoje o que você tem é 60 medidas de amor, ofereça as 60 medidas. Você não pode dar 100, mas você pode dar 60. Se você não pode oferecer 100 medidas de paciência, ofereça 40. Se você não pode dar 100 medidas de humildade, ofereça 20. Se você não pode dar 100 medidas de compaixão, ofereça 10. Mas dê o que você tem. Deus não está exigindo perfeição, mas Ele exige entrega. Você talvez esteja estragando o seu casamento, o seu relacionamento, porque você sempre está exigindo: me dê 100%. E aquilo acaba se tornando um fardo tão pesado que desgasta, porque a pessoa, embora queira dar, ela não consegue. Ela está impedida de dar. Então o convite da graça é: se você não pode dar tudo, dê o que você tem. Se você não pode dar 100 medidas de azeite, quanto você pode dar? Eu disse: eu posso dar 60. Pois entrega. Se eu não posso dar tudo, dê o que você tem, dê o que você pode. O Senhor julgou que isso era uma atitude inteligente. Então, a outra lição que a gente aprende aqui é: se você não sobreviverá ao julgamento perfeito de Deus, pare de exigir perfeição no seu lar. Pare de exigir que o seu filho seja perfeito. Pare de exigir que o seu marido seja perfeito. Pare de exigir que tudo aconteça dentro daquilo que você cronometrou, que você desenhou, que você calculou. Se saiu fora, você rejeita, reprova, oprime, briga, bate. Precisamos aprender a sabedoria do desconto, porque eu também
não consigo ser perfeito. O amor que eu exijo é o amor que eu também não consigo dar. O afeto que eu quero também é o afeto que eu não consigo dar. Então, na medida em que o outro só pode dar o que ele pode dar, eu também só posso dar o que eu posso dar. Então percebe que nós somos duas medidas imperfeitas que precisam se complementar. Se nós não entrarmos na sabedoria do desconto, nós vamos viver nos ferindo, nos alfinetando, nos machucando, nos constrangendo e tornando aquela relação cada vez mais difícil. Um pastor querido, amigo meu, que diz que graça é como graxa. Quando você coloca graxa na máquina, ela roda sem gritos, ela roda sem gemidos, ela roda com mais facilidade, porque graça é a sabedoria de dar desconto. A outra lição que a gente aprende é que quem precisa de graça precisa aumentar o estoque de generosidade. Então, em vez de você relembrar os erros, em vez de você recalcular as falhas, em vez de você cobrar tudo o que o outro deve, escolha acreditar no melhor, escolha aliviar o peso, escolha apostar tudo na graça do Pai. A sabedoria do desconto é isso: dar espaço para o outro ser humano. É permitir que Deus seja Deus dentro da relação. Olha que lindo a graça, como é linda a graça. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o amor, em Coríntios 13, ele diz que o amor sempre crê, o amor sempre sofre, o amor sempre suporta. E isso é graça. Sabedoria do desconto não significa aceitar tudo, mas significa aceitar que o outro ser humano é humano. O que eu acho lindo no Evangelho é quando Deus diz assim: a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas veja, eu não abro espaço para que o outro viva de acordo com a sua fraqueza. Eu vou exigir que ele seja mais do que ele pode. E isso constrange, isso esmaga. Então, a sabedoria do desconto não significa aceitar tudo, mas significa aceitar que o outro tem limitações. Por exemplo, uma pessoa que nunca soube o que é receber carinho, nunca soube o que é receber afeto, nunca soube o que é receber abraço, nunca ninguém fez assim na sua cabeça. Carícia? Não. Nunca soube o que é receber isso, né? Sua cabeça acariciada com carinho, né? Nunca soube o que é isso. O que é que significa dizer? Que ele não consegue oferecer. Isso é estranho para ele. Inclusive, ele nem sabe receber. Não, além de não saber dar, também não sabe receber. Então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E para ser desenvolvida, precisa de graça. Precisa entender até onde aquela pessoa já foi. Então, ela não pode entregar 100%. Às vezes, ela pode entregar só 10%. E eu preciso ter a sabedoria do desconto para que aceitar aquela pessoa como ser humano que ela é. E a partir daquele ponto, eu vou poder construir uma história junto e aquela pessoa vai ser curada e sarada, porque a graça tem esse papel incrível de nos sarar e de nos curar, de nos tornar novo de novo. É muito lindo. Então, no casamento, a lição que fica é o seguinte: todo dia alguém vai ficar em débito com alguém. Vai dever paciência, vai dever atenção, vai dever carinho, vai dever mudança. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue entregar 100 todos os dias. Casais que sobrevivem não são os casais que nunca erram, são os que sabem descontar a dívida com graça e sabedoria. Então, se você quer aprender a sabedoria do desconto, fica com a gente, se inscreve no nosso canal, faz essa caminhada junto conosco e eu acredito que todas as vezes que nós nos encontrarmos, você vai aprender algum elemento sobre essa sabedoria do desconto que vai tornar o teu casamento, o teu relacionamento mais saudável, mais curado, mais perfeito. Que Deus abençoe tua vida.